Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar nossa jornada pelo tema do amor de Deus e a sua justiça, pensando naquilo que Deus fez para nos salvar. Ele fez tudo, mas ainda pergunta, eu poderia ter feito mais? É sobre isso o programa Lições da Bíblia de hoje, que está só começando. Eu já estou aqui na boa companhia dos meus convidados dessa temporada especial em que estamos estudando o amor de Deus e a sua justiça. E agradeço também a sua companhia também, que está conosco sempre nesse programa, nos ajudando a continuar nesse trabalho tão especial de explicar a Palavra de Deus. Você sabe que o programa Lições da Bíblia, ele é pautado na Bíblia, conforme sistematizado no nosso guia de estudos, que é a lição da Escola Sabatina. A gente já está terminando essa temporada, chegando no final, hoje é o 11º estudo, e você sabe que no trimestre que vem tem um novo tema, um novo estudo, e é importante que você tenha também o nosso guia de estudos para você também acompanhar o conteúdo da lição da Escola Sabatina, né? Então, como é que você faz para adquirir esse conteúdo? É só você acessar o site da Casa Publicadora Brasileira, CPB, cpb.com.br. Lá nesse site você vai ter todo o indicativo, o caminho para você assinar o seu guia de estudos, ou seja, para você receber na sua casa a cada temporada, a cada trimestre, ou, se você desejar, adquirir o seu exemplar avulso. A sua escolha, fica aquilo que você desejar fazer, tá bom? Você sabe que também a Casa Publicadora disponibiliza também o conteúdo da lição de forma gratuita no site maiscpb.com.br, mas você também pode adquirir a lição de forma digital no aplicativo da Casa Publicadora, nas lojas virtuais do seu smartphone. Enfim, você tem uma série de possibilidades de estudar a lição. O que você não pode é ficar sem estudar, para a gente estudar juntinhos aqui, especialmente na próxima temporada, ok? Então, muito obrigado pela sua presença conosco e também dos nossos convidados que estão aqui, os quais eu apresento a vocês mais uma vez. Aqui à minha direita, a professora Karina. Seja bem-vinda, Karina. Muito obrigada. Aqui à minha esquerda, o nosso amigo pastor Flávio Prestes. Bem-vindo, Flávio. Obrigado, uma satisfação. E também o pastor Emilson dos Reis. Bem-vindo, pastor Emilson. Para mim é uma alegria poder participar desse estudo da Palavra de Deus. É uma honra para nós receber o senhor. Professora Karina, você poderia orar para a gente, por favor? Com certeza, oremos. Querido Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade que nós temos de abrir a sua palavra e estudar um pouco mais sobre Ti, sobre o plano da salvação, sobre o amor e a justiça de Deus. Venha estar conosco agora nesse estudo, esteja conosco aqui ao discutirmos, ao conversarmos sobre esse assunto e também aos ouvintes, Senhor, que eles consigam entender e que isso possa ajudá-los na vida, no dia a dia. E também que eles possam espalhar isso, dividir essas lindas verdades com as pessoas ao redor deles. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Flávio, a história da redenção, a história do grande conflito, é a história do amor de Deus e de Deus indo às últimas consequências para salvar. Muitas vezes nós não compreendemos todas as ações de Deus, porque elas são complexas e envolvem não só naturalmente a nossa vida, mas a vida de bilhões e bilhões de pessoas ao longo da história, né? Mas é bonito pensar que Deus está sempre preocupado em fazer o máximo para a salvação de seus filhos, né? Sem dúvida, essa é a história bíblica, né? Deus fazendo tudo o que está disponível para Ele para nos ajudar, para nos resgatar, né? O detalhe que a Bíblia também mostra e reflete-se na nossa vida é que nem sempre nós compreendemos isso, né? Nós não entendemos como que Deus está agindo na história. Isso às vezes gera um pouco de confusão, incompreensão. E até o nosso guia dessa semana traz uma história ilustrando, né, um problema que aconteceu de percepção, né? Então o autor aqui traz uma revista chamada Guide, né, que conta a história de um rapaz, um menino chamado Dennis, que era órfão, mas ele foi adotado por uma família.
E quando ele era jovem, o rei, que isso aqui é uma história antiga, uma história da Idade Média, e esse rei, ele pega e retira, né, esse Denis, esse menino, da guarda dos pais. E o menino, naturalmente, ficou com raiva desse rei, nunca mais viu os pais e cresceu com aquela raiva terrível do rei, né? Posteriormente, ele descobriu o que aconteceu de fato. O rei, na verdade, era um rei bondoso, estava tendo uma peste na região e ele estava tentando proteger as crianças da morte. E ele sobreviveu, né, em virtude das ações desse rei. E ele percebeu, na verdade, que o rei era bom. Então, durante a vida, ele nutriu um ódio em relação a esse rei que separou ele dos pais. Mas, posteriormente, compreendendo a verdade do que realmente aconteceu, ele mudou a sua visão que ele tinha do rei, né? Então, essa história que é contada aqui, ela é importante porque mostra, né, que uma falsa visão de uma pessoa afeta o nosso relacionamento, a nossa ideia que nós temos dessa pessoa. Isso acontece muitas vezes conosco, né, em relação a Deus. Muitas vezes nós passamos por situações, experiências, imaginamos que Deus tem alguma responsabilidade no mal que nós passamos e sofremos, e isso afeta o nosso contato com Deus, né? Mas a Bíblia está aqui justamente para revelar, né, o amor de Deus por nós, as suas boas intenções por nós, e assim podermos enxergá-lo de uma maneira verdadeira, sob uma luz verdadeira, né? E desta forma podemos ter um melhor relacionamento com Deus. Karina, história bonita, você está com ela fiadinha aí. De novo, vamos refletir um pouquinho mais sobre esse detalhe, porque realmente revela assim, coisas que nós não pensamos ou não sabemos a respeito de Deus, né? Então, assim, essa história mostra um pouco do pano de fundo da história desse menino, né? Que ele não tinha conhecimento. Então, ao nós estarmos estudando esse tema do amor, da justiça de Deus, o grande conflito, a origem do mal, isso também nos ajuda a entender um pouco mais o pano de fundo do nosso mundo, das histórias do nosso mundo. Mas tem algumas coisas que mesmo assim a gente não vai entender o porquê. Tem algumas coisas que, enquanto a gente estiver aqui na Terra, não vão ser explicadas. Mas é muito interessante que a lição coloca de forma brilhante. Coloca assim, quando a gente não entender alguma coisa, o porquê, razão de alguma coisa ruim, do mal, talvez na nossa vida, na vida de alguma outra pessoa, basta a gente olhar para a cruz. Ao a gente olhar para a cruz, a gente vai entender que Deus é amor e que Ele, por nos amar tanto, deu a possibilidade do livre-arbítrio e que Ele foi o que pagou o maior preço pelo mal. Ele experimentou a ira não misturada com bondade, só a ira do inimigo sobre ele. E é uma maior demonstração de amor. Então, quando a gente tiver dúvida, olhar para a cruz. E Deus não está preocupado em nos agradar, mas em nos salvar. Exatamente. Imaginemos que um menininho com 4, 5 anos de idade veja a mãe trabalhando com uma faca, um cabo colorido, muito bonito, inox brilhante. E ele diz, mamãe, me dá uma faca, eu quero ficar um pouquinho com ela. Uma faca afiada. A mãe vai dar para o garotinho a faca? E se ele não gostar, ela vai dar? E se ele não entender, ela vai dar? E se ele fizer birra, ela vai ser a posição dela. Então, não importa, ela está procurando em tudo proteger o garotinho. Então, às vezes, Deus faz conosco a mesma coisa. Nós não entendemos, não ficamos contentes e tal, mas Deus está agindo sempre para o nosso bem, está cuidando de nós. Exatamente. Excelente exemplo, né, para a gente pensar, porque às vezes a gente também faz birra, né, com Deus, né? A gente também faz pirraça, né? A gente às vezes não entende tudo e a gente às vezes acha que Deus não nos ama porque nem tudo na nossa vida é exatamente como a gente queria. É claro que muitas vezes nós enfrentamos situações realmente dolorosas, sofrimentos reais, né? Eu mesmo estou acompanhando uma pessoa que está passando um momento difícil na área da saúde muito grande, né? Uma doença incurável. Essa pessoa já desistiu assim de continuar lutando, não aguenta mais tanto sofrer. E às vezes é até difícil a gente lidar com isso espiritualmente com essas pessoas. Mas quando a gente olha para a crença do grande conflito, a gente vê o amor de Deus, a gente entende que a gente está num hiato na história que entre aquilo que Deus fez de bom e aquilo que será no futuro. Nós estamos vivendo esse período ruim aqui, mas olhar para isso nos ajuda a perceber que existe uma esperança futura. Então, é o que nós temos e é tudo que nós temos, essa esperança, né? Agora, pastor Emilson, nós estamos nesse grande conflito e os dois personagens centrais dessa história real é Cristo e Satanás. O protagonista, Cristo, o antagonista,
Satanás, eles têm estilos completamente diversos e diferentes, personalidades opostas, né? E é bom que a gente conheça cada um deles para a gente também não ser enganado, né? Há muitas diferenças entre Cristo e o diabo, muitas. Por exemplo, Cristo é divino, o diabo não é. Cristo é infinito, o diabo é finito. Cristo é criador, o diabo é criação. Né? Cristo é eterno, o diabo teve um princípio. Só que na lição dessa semana estão pontuando outras coisas. Então a lição apresenta aqui 3 pontos, 3 marcas do diabo e depois 3 marcas entre tantas que há, não é? Então a primeira marca apresentada aqui é que o diabo é um enganador. Desde o princípio ele está enganando. A gente vai perceber nessas 3 marcas aqui que a intenção dele é sempre contra o ser humano. Ele nunca quer o nosso bem, nunca. Quando parece que ele quer o nosso bem, ele está de fato enganando a gente. Ele é um enganador. Aliás, desde o início, quando ele esteve no Éden lá e foi falar com Eva, o primeiro contato que o ser humano foi com Eva, ele já começou enganando. Tudo que ele fez, a conversa mole que ele tinha naquele dia, os argumentos dele é para enganar. Então o diabo não é nosso amigo. Quando vem nos tentar, seja para o que for, ele está tentando enganar, ele quer o nosso mal. A segunda marca dele é que ele é um acusador. Então sempre que ele pode, ele está acusando o povo de Deus. Ele não precisa estar lá num tribunal para nos acusar. Nós podemos ser acusados por pessoas em qualquer lugar, da rua, em casa, a qualquer momento aí, né? Podem falar mal de nós. Assim o diabo sempre tem a oportunidade de estar acusando. Ele acusa a gente e acusa também a Deus, né? Especialmente se nós formos filhos de Deus, ele tem prazer em nos acusar para magoar o coração de Deus. E em terceiro lugar, ele se apresenta também que ele é usurpador. Ele é o príncipe desse mundo, Cristo mesmo o chamou assim, mas ele usurpou a função. A função não era dele, a função era do primeiro homem, Adão. Adão foi o governante desse mundo, mas pelas decisões erradas, então Satanás acabou tomando o seu lugar temporariamente. E quando fala sobre Cristo aqui na lição, também apresenta 3 pontos para destacar, entre tantos que existem, né? Então, o primeiro é que Cristo veio dar testemunho da verdade. As pessoas estavam envolvidas com erro, com engano, com muita coisa falsa, e Cristo veio mostrar realmente o que é a verdade. E ele um dia disse assim, né? Eu sou o caminho, né, para o Pai, o caminho, a verdade, a vida. Eu sou a própria verdade. E ele então nos revelou o que é a verdade, iluminou assim a nossa vida, o nosso caminho, nos lembrando até lá dos Salmos, né? Que a palavra de Deus, que a palavra de Cristo também é uma lâmpada que ilumina o caminho e a vida. Então, Jesus veio, tudo o que Jesus tem feito é para o nosso bem, ao contrário do diabo. Então ele quer iluminar, para que a gente possa entender, perceber as coisas e seguir no caminho que vai dar certo no final. Em segundo lugar, Jesus demonstrou tanto o amor como a justiça de Deus na cruz. Porque na cruz ele revelou que Deus nos amou, até que ponto ele chegou. Mas também quando Deus, na cruz, ele mostrou a sua justiça. Deus não pode simplesmente dizer, tá bom, gente, eu perdoo vocês, deixar para lá, passou, vamos seguir em frente. Ele não pode fazer isso, porque ele é nosso Criador. Ele é o autor das leis, ele tem que manter o universo dentro dos padrões justos. Então, ali na morte de Jesus, ele realmente pagou o que nós merecíamos, a nossa dívida foi paga. Deus quitou a nossa dívida, então ele manifestou ali a sua justiça. E em terceiro lugar, a menção de que Cristo finalmente vai vencer o diabo. O diabo, na verdade, já foi julgado, já foi declarado culpado, ele ainda não foi preso, ele está ainda esperneando, lutando por aí, mas ele tem pouco tempo, como diz a Bíblia. O caso dele está resolvido já. Só esperamos chegar o momento certo para dar um basta final. Mas em tudo isso aí, Cristo vai vencê-lo completamente. Excelente, pastor Emílio, esses 3 pontos, né, que eles são exatamente opostos aqui em cada um dos lados, né? Como o senhor mencionou, Jesus é a verdade. Ele mesmo disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade, em oposição
ao inimigo que desde o princípio engana o mundo inteiro, é o pai da mentira, é o sedutor, é o acusador, é o sedutor dos nossos irmãos, como fez com Eva e faz ao longo de toda a história. Então, nesse ponto aqui é muito importante a gente pensar, para a gente entender inclusive a natureza do conflito, né? O conflito entre os dois é de natureza de verdade contra a mentira no primeiro momento. Então Deus apresenta a verdade, Satanás apresenta a mentira. Então a gente tem que cuidar também para que não sejamos enganados por todas as estratégias que Satanás tem, inclusive religiosamente, né? Ele, desde o início, ele usa a própria palavra de Deus de forma corrompida. Então esse é o primeiro ponto. Depois diz que Satanás é acusador e que Jesus é o nosso advogado e é o nosso juiz. Então, o segundo ponto menciona esse aspecto judicial do conflito, né? Se de um lado há um acusador que se deleita em apontar o dedo para as nossas falhas, para tentar nos fazer-nos compartilhar com ele da sua pena, da sua condenação, Jesus nos defende. Jesus é o nosso grande advogado e o nosso grande juiz que apresenta os méritos do seu próprio sacrifício, substituto para a nossa salvação e nossa redenção. E, finalmente, Satanás roubou o reino de Deus aqui na terra. E Jesus restaurou esse reino na cruz e vai executar definitivamente o seu domínio no seu retorno. É uma coisa extraordinária entender o grande conflito. Às vezes, algumas pessoas acham que o grande conflito é uma coisa negativa. Não? O grande conflito revela o amor e o caráter de Deus, né? O grande conflito, entender o grande conflito é praticamente libertador, né? É interessante que a cruz mostra também a natureza do reinado de Deus. É um reinado porque a grande acusação foi que Jesus, ele não era justo, ele não era amor. E na cruz mostra isso. E em Lucas, na história da crucifixão de Jesus, tem 2 ladrões, um de cada lado de Jesus, e um deles pega e fala para Jesus: quando vieres no teu reino. É interessante que agora esse ladrão, ele reconheceu que Jesus na cruz era rei. Essa era a natureza do reinado dele. Reconheceu que Jesus na cruz era o Messias. Foi o único que reconheceu isso nessa cena. E para esse aí Jesus se vira e fala: estarás comigo no paraíso. Então a misericórdia divina, né, para aqueles que o reconhecem a realeza de Jesus e querem serem participantes desse reino, ainda que tenham passado por problemas na vida, dificuldades. Se você desejar participar do reino de Deus, será recebido de braços abertos, né? Jesus até prometeu em João, ele fala que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso aconteceu com o ladrão na cruz, né? Foi recebido nesse último momento de vida. Jesus é o nosso rei, ele é o vencedor do conflito, Satanás é derrotado e nós podemos nos aliar a Jesus Cristo e receber os méritos da sua vitória. Vamos fazer um rápido intervalo, não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, agora no segundo bloco, para continuar estudando a Palavra de Deus com você. Eu tenho um oferecimento especial a lhe fazer. Você sabe que nós temos uma escola bíblica que prepara materiais maravilhosos e esse aqui é especial, uma edição da revista Esperança com o título Na Mira da Verdade. Você que gosta desse programa aqui da TV, apresentado pelo professor Leandro Quadros, agora você tem um material exclusivo, específico para você acompanhar as melhores respostas do professor Leandro Quadros a perguntas muito importantes que foram feitas. Por exemplo, ele ajuda a gente a entender a respeito do dom de línguas. E aí, o dom de línguas é bíblico ou não? E se é bíblico, qual é a forma correta de aparecer? A questão do estado do ser humano na morte, as pessoas vão para o céu, para o inferno, para o purgatório ou para qualquer outro estágio intermediário. A Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre isso? Certamente tem. E aqui, perguntas são respondidas em relação a isso. Sobre a volta de Jesus, como vai ser? Existem teorias diferentes sobre a volta de Jesus. E a Bíblia tem a resposta certa, e aqui o professor Leandro Quadros responde de acordo com a palavra de Deus. Então, você precisa dessa revista sim para ajudar você a crescer no conhecimento de Deus. Como faz para ter a revista? É muito fácil, é só você mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo aí na sua tela.
0 operadora 12 982 44 4449 e você vai ser atendido, a nossa equipe vai mandar um pequeno formulário para você, você preenche rapidamente para a gente poder enviar para sua casa sem custo nenhum, como oferecimento dos Anjos da Esperança, essa revista especial. Uma dica do coração agora, hein? Não deixa para amanhã, não deixa para depois, faz agora. Manda agora uma mensagem para a gente poder mandar essa revista de graça para você, tá bom? Deus te abençoe muito. Pastor Flávio, vamos seguir conversando, porque o tema é muito bom. A vitória de Cristo ela é definitiva, porém a Bíblia apresenta essa vitória de uma maneira escalonada, em fases diferentes, né? Exato. A Bíblia dá destaque, né, para a vitória de Jesus na cruz, né? E daí nós podemos imaginar, né, ok, Jesus triunfou sobre Satanás na cruz, mas então por que nós continuamos a sofrer, né? Por que ainda sofremos com Satanás aqui? E a resposta é justamente isso que você aludiu, né? As vitórias de Deus na Bíblia vão acontecendo em fases. E uma ilustração do nosso dia a dia que pode ajudar a entender essa situação, eu pensei na seguinte ilustração, né? Então é semelhante a uma invasão de terra, né? A situação do planeta aqui seria semelhante a uma invasão de terras. Vêm invasores, tomam posse do terreno, né? E daí o proprietário que está lesado, o que ele pode fazer? Ele precisa entrar na justiça, obter uma decisão judicial favorável, né? Para depois, posteriormente, ser feito a remoção dos invasores por vias policiais, né? Os policiais vão lá e retiram o invasor de lá. Então, veja que tem várias fases nesse processo. A Bíblia apresenta a nossa situação de uma maneira parecida, né? Nós estamos afetados por uma invasão de terra. A terra realmente foi invadida, literalmente. Mas Cristo recuperou judicialmente o direito de ser o rei da terra, né? Na cruz. Mas precisa ainda que ocorrer a utilização de força para expelir o invasor, a execução da sentença, né? Expelir o invasor e restaurar o proprietário de direito, né? E isso vai acontecer a partir da segunda vinda de Cristo. Quando Jesus volta, começa esse processo de restauração do domínio aqui permanente na terra. Então, até nós chegarmos na volta de Jesus e na destruição posterior de Satanás, nós ainda estamos vivendo uma situação de terra invadida. É por isso que o sofrimento continua. Embora Cristo já seja vitorioso por direito, de fato, né, a extinção do mal ainda é futura. Por isso que nós estamos na situação atual. Muito bom exemplo, interessante. Pastor Emilson, Jesus é justo e justificador. Isso é um aspecto muito interessante que o apóstolo Paulo apresenta na carta aos Romanos, né? O apóstolo Paulo, numa outra carta, a Timóteo, na segunda carta, ele fala de duas marcas da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada e útil. Inspirada significa que ela veio de Deus para nós. A Bíblia tem sua origem em Deus. Inspiração não tem graus. Uma pessoa é inspirada ou não é. Ninguém pode dizer que está meio inspirada, 3/4 inspirada, ou é ou não é. Mas a segunda marca é útil. A utilidade dos textos bíblicos não é a mesma. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus, é verdadeira, mas os textos não têm a mesma utilidade. Por exemplo, uma cronologia bíblica, um detalhe geográfico, um decreto de um rei. Qual o valor disso para nós hoje? É muito pequeno. Isso tudo ajuda a compor o quadro maior da Bíblia. Mas outros textos têm uma importância maior, por exemplo, mas são limitados. Há textos, por exemplo, que são úteis para uma mãe no seu papel de mãe, para um pai como pai, para um líder da igreja como líder da igreja. Mas há textos que têm uma primeira grandeza. E nós estamos entrando agora na lição num desses textos, que é Romanos 3. Esse texto é um dos principais da Bíblia. Eu até, conversando comigo mesmo, eu penso assim, eu estou entrando agora no Santo dos Santos. Não estou no pátio do templo, nem no lugar, no Santo dos Santos. Romanos 3 é muito importante. E aqui nós temos basicamente duas informações de texto. Uma é sobre pecado e outra é sobre justiça. A marca do ser humano é o pecado e uma marca de Deus é a justiça. Por exemplo, em Romanos 3, no final do verso 8 diz: a condenação desses é justa. Fala em condenação. No verso 9 diz: todos estão debaixo do pecado. No verso 10, não há um justo. No verso 12, todos se extraviaram. Não há quem faça o bem,
não há nem sequer um. Verso 19, todo mundo se é culpável perante Deus. Verso 22, todos pecaram. Então essa é a nossa marca, nós somos pecadores, todos sem exceção, estamos debaixo da condenação. Mas agora vem o que Deus fez, Deus entra agora para nos socorrer. E aqui vai falar muito sobre justiça, justo, justificar. E uma expressão que aparece 3 vezes do verso 21 em diante, manifestou a justiça. Está falando do que aconteceu na cruz. Na cruz Deus revelou não só o amor, mas a justiça também. Então diz assim 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Sem lei aqui é sem a nossa obediência à lei. Testemunhada pela lei e pelos profetas, no caso a Bíblia. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados, nós lemos que estamos sob condenação, ou nós podemos ser justificados, que é o contrário. Gratuitamente, né, é de graça e é por graça, por sua graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que é a redenção? É um salvamento, mas quando houve o pagamento de um preço. Salvação e redenção não são exatamente sinônimos. Por exemplo, alguém está se afogando, outro vai lá e tira ele da água. Ali houve um salvamento, salvação, mas não houve redenção. Agora, como no passado havia escravidão, alguém chega lá e compra um escravo, lhe dá uma carta de alforria, liberta ele. Isso é redenção, porque ele pagou um preço. E Cristo pagou um preço por nós, um preço elevado, ele deu a sua vida por nós, o seu sangue. Então, em Cristo temos a redenção. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Então, o que Cristo fez também foi em relação à ira de Deus. Ele propiciou a ira mediante a sua entrega, para manifestar sua justiça. A segunda vez que isso foi feito para manifestar sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Antes da cruz, Deus não parecia ser justo. Não porque eu fosse severo demais, como muita gente pensa, mas porque parecia ser bonzinho demais, tolerante demais. Porque ele não deu, mesmo quem foi punido, castigado, não recebeu o que merecia. E agora então, na cruz, quando tudo foi colocado sobre Jesus, os pecados, ele pagou por todos eles, então ali foi feita a justiça, manifestou. Verso 26, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, que é o tempo em que ele viveu, né, que Cristo viveu, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus não é apenas justificador, o perdoador nosso, ele faz isso, mas mantendo a justiça, mantendo sua lei. E isso ficou bem claro na cruz para nós, né? Então, como eu disse outro dia, na cruz irradiou a justiça de Deus. Irradiou por todo o tempo, por toda a eternidade, para frente e para trás, irradiou para todos os cantos do universo também. Deus foi absolutamente justo. Cristo pagou os nossos pecados todos. Justo e justificador. Justo porque cumpriu plenamente a lei e justificador porque ofereceu aos pecadores a sua morte substitutiva, né? Sim. É extraordinário isso, né? É maravilhoso. É interessante também que a lição traz um ponto muito legal que fala que quando Jesus morreu na cruz, aí agora Satanás perdeu a simpatia dos seres celestiais, porque até então talvez houvesse alguma dúvida sobre se Jesus era justo ou não no céu, depois da rebelião que houve. Mas ao Jesus morrer na cruz, acabou isso. Mas ainda estamos vivendo um período até a execução, né? Mas pelo menos esse mal não tem mais. É porque os seres celestiais já não há dúvida para eles, mas para nós que vivemos na Terra ainda há dúvida, né? Então, para o nosso benefício que o tempo continua correndo. A história da redenção apresenta amplas evidências para termos confiança de que o Senhor sempre age para, no fim, alcançar o que é bom para todos os envolvidos, né? A Bíblia está cheia de referências claras a isso. Uma parábola muito bonita no Antigo Testamento que reflete também nessa ideia Isaías, está registrada em Isaías, capítulo 5, de 1 a 4, que é a parábola da vinha, né?
Pastor Emil, suas reflexões iniciais a respeito dessa parábola? Deus, ele para mostrar para nós a verdade, a sua salvação, seu amor e justiça, ele usa vários recursos literários, né? Vários gêneros. Então nós temos profecias, narrativas, mandamentos, doutrinas, parábolas, discursos. E um dos recursos é também o cântico. E aqui nós temos um cântico da vinha, né? Eu fiquei pensando assim, será que na ocasião, além da letra, como temos hoje, havia uma melodia para ser cantada, ensinada para o povo, né? Mas aqui está falando algumas coisas interessantes. Um homem que plantou uma vinha, que era muito comum naqueles dias, e aqui isso representa a mensagem, primeiramente, para o povo de Israel. Então diz assim, que plantou a vinha num outeiro fertilíssimo. O outeiro é uma colina, é um monte, né? Ali ele plantou, então, a vinha. No caso de Israel, o outeiro fertilíssimo é Canaã. Quando Deus escolheu Israel, não queria salvar só Israel. Israel esse é um instrumento para abençoar o mundo inteiro. Então, onde colocar Israel? Na encruzilhada das nações, é Canaã. Porque por ali passavam as principais vias de comércio da época e também os exércitos passavam por ali. É interessante isso, pastor, porque tem até uma das representações de Jerusalém, é como se fosse uma flor com 3 pétalas. E no centro está Jerusalém. Então, de um lado tem Europa, do outro lado tem Ásia e do outro lado tem África. Então, ali a terra de Canaã é bem isso. Se você analisar a geografia, é a junção, é a que conecta esses 3 continentes, que era o mundo conhecido da época, né? E diz assim que limpou o lugar, né? Antes de plantar, limpou. Então, era muito comum ter campos cheios de pedras. E, inclusive no Brasil tem lugares assim também. Então, tem primeiro tirar as pedras, né? Alguns no sul do Brasil faz muita taipa, muretas de pedra, né? Com as pedras retiradas, mas tirou as pedras. Então, quando Deus colocou Israel em Canaã, ele tirou quem? Os povos pagãos, que adoravam ídolos. Tirou dali e colocou Israel no lugar dele, plantou Israel ali. Plantou de vida escolhidas, quer dizer, a semente era de boa qualidade. Veja, Deus começou com quem? Com Abraão, Isaac e Jacó. Apesar de não serem perfeitos, eram pessoas de excelente qualidade. Semente boa, né? Serviam a Deus. É o que ele está dizendo. Colocou uma torre na vinha para poder de cima observar se vinha algum animal, alguém para invadir e tal. É o templo, Deus colocou o templo lá, né? Ali em Israel. Colocou um lagar. O que é o lagar? Depois que a uva está madura, ela é colhida, levada para o lagar, pisada para virar suco, né? Então o lagar representa expectativa. Quer dizer, foi feito tudo, agora espero que dê uma boa produção aqui, né? Que dê muito suco. Depois lá, cercou ela com um muro também. É a proteção, Deus protegeu o povo o tempo todo. Quer dizer, Deus fez tudo. Agora, está esperando, só pode dar coisa boa. Fez um investimento alto, né? Só pode dar coisa boa. Mas aí, o que são as uvas boas no texto ali, ó? É a justiça. Espero que eles sejam justos. Nos relacionamentos que eles têm com eles, com os outros, enfim, que pratiquem a justiça, né? Mas não deu essa uva boa, deu uva brava. O que é uva brava? Quebrantamento da lei. Ao contrário de justiça, quebrar a lei de Deus. Então, nós somos cristãos. Nós, quem nos ouve também, nós somos, em certo aspecto, também essa vinha que Deus plantou. E nós estamos dando para Deus o quê em troca? Do que Ele fez por nós, tudo que Ele fez por nós. Nós estamos tendo uma vida justa, nos relacionamentos com Ele, com os outros, ou estamos quebrantando a sua lei? Né? Para a gente pensar um pouquinho. Professora Karine, interessante que no verso 3 aqui, o profeta, né, o cantor profeta aqui, canta a seguinte pergunta, a seguinte frase: agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço entre mim e a minha vinha. Né? Esse é um negócio extraordinário, porque agora Deus está pedindo para os homens julgar a Ele. E é um contraste imenso com os deuses pagãos, né? Porque os deuses pagãos, eles que julgam, o ser humano não pode fazer nada. Agora, olha a bondade, a humildade, o amor desse Deus. Está dizendo assim, olha, eu fiz tudo para vocês, agora julguem. Está convidando o ser humano, as criaturas, para julgarem Ele. Então, esse é o tipo de uma atitude que só um Deus que é totalmente bom e sabe que fez tudo que era certo, que era bom, amor, só coisas boas pode fazer, porque senão não teria como fazer isso. No verso 4 também desse texto aqui, diz assim, né? Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Então, sugere que Deus esgotou as possibilidades. É um desabafo, né? É um desabafo,
fiz tudo o que poderia ter feito, esperava bons resultados, mas não... Então, em outras palavras, da parte de Deus, não há culpa em Deus na situação, na má situação representada pelo povo aqui. Deus está livre de culpa porque Ele fez tudo que era de bom para... Isso mostra também que Deus plantou essa vinha com um propósito, né? Deus não foi caprichoso. Vou escolher um povo aqui, esse povo é meu, o resto eu não quero nada com eles. Deus plantou aquela vinha, que é Israel, para que ela produzisse uvas boas, uvas para abençoar, nutrir, saborear o mundo inteiro, que pudesse ter contato com ele a partir daquele povo. Mas Deus percebeu que, lamentavelmente, aquela vinha que ele plantou não cumpriu o propósito dele. Então é bom a gente pensar, Deus tem uma igreja, Deus tem um povo, não porque ele é caprichoso, escolhe uns e rejeita outros, ele nos escolhe para que nós produzamos, conforme foi dito aqui, frutos de justiça, para que essa justiça abençoe outras pessoas. Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta aqui para o último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. Estamos estudando um tema muito importante, o tema do amor e da justiça de Deus. Estamos vendo que Deus fez tudo. E Ele pergunta, eu poderia ter feito ainda mais pelos meus filhos, mostrando que Deus realmente está disposto a ir às últimas consequências para nos salvar. Professora Karine, no bloco anterior a gente viu a parábola da vinha, o cântico, né, do profeta Isaías, falando sobre... representando como Deus plantou Israel para ser uma bênção para todas as nações. Essa história é tão importante e estratégica no texto bíblico que Jesus vai recorrer a ela em Mateus 21, né, para dar mais explicações sobre esse fato. É interessante que Jesus repete essa parábola e acrescenta mais detalhes. E essa parábola Jesus conta depois da entrada triunfal dele em Jerusalém. Então, está acontecendo nos últimos dias de vida de Jesus. Então, quando uma pessoa sabe que está para morrer, fala o que realmente importa para ela. Então, o Evangelho também ele diminui bastante a velocidade quando chega mais para o final para focar nesses últimos dias de Jesus. Então, é muito importante. Então, vamos ler Mateus 21, de 33 a 39. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Então, é muito parecida com a parábola de Isaías, né? Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos, os lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma forma. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. A gente, quando vê essa parábola, dá a impressão que esses trabalhadores, esses lavradores, são praticamente pessoas sem juízo, quase nécios, loucos. Como que vão fazer isso, né? Mas é muito fácil quando a gente coloca isso para os outros. Mas e se fosse a gente? Isso também está apresentado como se fosse para nós. Como igreja também, nós podemos, às vezes, não tratar a Deus da forma como nós deveríamos, né? Mas também nos mostra um pouco mais sobre o caráter de Deus aqui, porque agora Deus, ele pega e manda várias vezes. Primeiro manda alguns servos, mata uns servos, depois manda mais servos, até que manda o filho. Então, o dono da vinha, ele é extremamente paciente, extremamente amoroso e dá várias oportunidades, né? Esses trabalhadores que são enviados representam os profetas, né? Deus mandou os profetas para alertar o povo, para chamá-los à fidelidade a Deus novamente, e não foram bem-sucedidos, né? O povo continuava resistindo às orientações.
E muitos foram até mortos, né? Foram mortos, exatamente. E depois, posteriormente, fala que mandou o filho. O filho é o próprio Jesus. Quando Jesus vem, ele também veio no sentido de reunir o povo em fidelidade a Deus. Mas eles resistiram e mataram o filho também. Nessa passagem a gente vê que o foco que Jesus coloca aqui é nos lavradores maus, né? Ou seja, as pessoas que estavam responsáveis por cuidar daquela vinha. E a gente acaba identificando qual é o problema também da vinha de Isaías 5, né? Já que Jesus está citando aqui. O problema é que existem seres humanos na condição de líderes do povo que não representam bem o caráter de Deus e influenciam de forma negativa o restante do povo, fazendo com que a vinha não cumpra o seu propósito. E essa passagem de Mateus 21 também nos ajuda a perceber que Jesus não desistiu da vinha, que Jesus ama a vinha, ele quer a vinha. O problema é com as pessoas que estão trabalhando nela. Numa explicação dessa passagem, especificamente, a gente vê que Jesus tem um problema com a liderança judaica do seu período. Os fariseus, os saduceus, a liderança nacional, que foi quem de fato se voltou contra Cristo. Deus ama seu povo, tem uma aliança perpétua com ele, mas isso não significa que não existam problemas, especialmente na liderança, e foi o que aconteceu, né? Então, eu chamo a atenção aí para o final das duas parábolas, né? As duas parábolas não são idênticas, mas elas têm semelhanças. Isaías contou uma, Jesus contou outra. E por que nós estamos estudando essas parábolas? Porque a ênfase aqui, nossa da lição, é o amor de Deus. Nos dois casos, cada um fez tudo que podia pela vinha. Fez o melhor que podia, né? Mas, ao mesmo tempo que isso revela o amor de Deus, o final das duas parábolas não é positivo, ele é negativo, porque apresenta a justiça de Deus. Então, olhando aqui para Isaías capítulo 5, como é que termina ali o relato da vinha? Ele diz assim, no verso 5, né? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Não disse, eu vou deixar para lá, então não deu, não deu. Ele disse assim, tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. Então, aqui vem o que Deus ia fazer com o seu povo, né? Porque rejeitou a sua salvação, o seu empenho por eles. E na parábola contada por Jesus, também interessante, Mateus aqui no 21, no 40 e no 41, diz assim, quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Então, as duas histórias têm um enfoque no amor de Deus, em tudo que ele fez, o empenho para nos salvar, mas também quem recusa a salvação, no final não vai se dar bem. Não vai se dar bem, porque Deus vai executar a sua justiça também contra eles. Então aqui fica mais uma vez a harmonia que há entre os atributos de Deus, o amor, mas também com a justiça. Aqui em Mateus 21, 45, diz assim, os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Ou seja, ficou muito claro para eles aqui em Mateus 21 que essa história se referia a eles em específico na condição dos agricultores, dos lavradores, que eram responsáveis pela vinha. Em Isaías capítulo 5, a parábola termina de forma negativa, também parece-me que antecipando o juízo de Deus que viria sobre Jerusalém, como de fato veio por meio de Babilônia, quando Nabucodonosor invade a nação, destrói o templo, destrói a cidade, queima tudo e leva cativo o povo para a Babilônia. E a cidade, o reino, portanto, fica naquela desolação. Mas é muito significativo que depois de 70 anos, Deus replantou a vinha, né? E aqui, em Mateus 21, a vinha aparece de novo, provavelmente na condição de replantada, né? E Jesus agora volta a sua atenção não para a vinha, mas para as pessoas que ficaram responsáveis por cuidar dela. Porque o grande problema de Israel foi exatamente esse. Quem ficou responsável por cuidar
da vinha, exagerou no seu zelo nacional, deixou de cuidar dos princípios do amor, da lei de Deus, pensou que a salvação era exclusividade para eles, rejeitou a condição de evangelização mais ampla para o mundo e fez da religião de Israel nacional um fim em si mesmo. E isso fez com que esta vinha perdesse o seu propósito mais uma vez. Por mais bela, por mais linda, por mais sofisticada, por melhores que fossem os frutos, mas eles não estavam cumprindo o seu propósito, que era serem distribuídos para o mundo inteiro. Aí Jesus diz, eu fui mandando profeta, até de profeta, e vocês foram mandando... O último que mataram foi João Batista. E aí disse, olha, eu vou mandar o rei mandou o filho, e vocês também mataram o filho, né? Quer dizer, é um microcosmo da história da salvação e da história de Israel. Né? Interessante que também dá para ver que o dono da vinha estava tentando também salvar os cuidadores da vinha, né? Os lavradores. E eu acho que Jesus também estava tentando atingir esses líderes judeus. Claro. E vários deles se converteram. Se a gente for lá para Atos 6, verso 7, fala que também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, em certo ponto, essa missão de Jesus para os líderes judeus da época, alguns obedeceram. Mas também eu acho interessante, e eu acho que a lição ela coloca uma aplicação também para o tempo do fim. Para a gente ter a confiança que Deus ele fez tudo para salvar, não só os judeus do primeiro século, não só os judeus da época de Isaías, mas também a nós, quando vier o juízo final, vai vir o juízo final. E Deus, a gente pode ter confiança que Deus fez tudo para salvar a todos nós. Flávio, a história do grande conflito é a história também da vindicação do nome de Deus, do caráter de Deus. No início de tudo, o que desencadeou tudo isso foi uma acusação mentirosa de Satanás contra Deus e seu caráter, né? E todo o desenrolar desse conflito é para Deus mostrar quem de fato Ele é, né? Exatamente. Nós termos uma compreensão de quem Deus é, de verdade, podemos de duas formas, né? Parcialmente através do estudo da Bíblia, né? Então, se nós estudarmos a Bíblia, entendemos um pouco melhor quem Deus é, podemos entender algumas coisas e por que as coisas acontecem do jeito que acontecem, né? Mas, como mencionamos no começo da lição, nem tudo nós entenderemos nessa vida. Tem coisas que nós temos que, pela fé, aguardar mais informações. E essas informações virão, de acordo com a Bíblia, no juízo final, que a professora Karina falou. No juízo final, né, a Bíblia fala que os santos julgarão, né? Só que quando os justos, né, que participam da primeira ressurreição fazem parte desse juízo, o juízo já aconteceu, já tem os salvos, já tem os que não foram salvos. Então o juízo já aconteceu. Então esse juízo, na verdade, é um juízo de acesso aos autos do julgamento que Deus fez, né? E esse acesso é importante, é necessário justamente para conhecermos. Por que Deus agiu de certa forma aqui? Por que Deus permitiu isso? Por que o mal aparentemente triunfou em tal situação? Então todas essas situações precisam ser esclarecidas. E a Bíblia parece apontar, né? Em alguns textos aqui, como em 2 Coríntios 4, 5... né? Veja, portanto, esse texto é até interessante nós lermos, né? Paulo comenta aqui, em 1 Coríntios, 4, 5, né? Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o louvor. Então, é interessante que vai haver esse juízo futuro, mas nós precisamos esperar a volta de Jesus. E daí, quando ele voltar, ele trará à luz essas coisas, ou seja, vai compartilhar conosco o que aconteceu, quais foram as intenções, quais foram as dinâmicas que levaram aquelas situações, né? Então, daí posteriormente, Apocalipse também fala um pouquinho disso, lá no final do Apocalipse, né? Texto de Apocalipse 20, ali, a partir do verso 4, fala desse juízo, né, milenar, durante o milênio, né? Vi também tronos, e os que se assentaram sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem sua imagem, etc, etc. Reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, esses 1000 anos fala que terão tronos, pessoas poderiam julgar, mas já aconteceu o juízo, né? Então, na verdade, as pessoas têm acesso a esses autos das decisões divinas e entender como Deus agiu é necessário para poder observar que ele foi justo, né? Então, isso é necessário. E conectando com o início da nossa lição, né, dessa semana, no início nós falamos de uma história de um menino que tinha uma má compreensão
né, do rei, e ele estava triste com o rei, até que ele descobre o que o rei realmente tinha feito, que era tentar preservar a sua vida. Quando ele descobre aquilo, ele muda a sua percepção a respeito do rei. E me parece que esse juízo final é a mesma coisa. Nós teremos acesso a tudo que Deus fez na história. E quando nós tivermos acesso aos autos, né, da história, nós vamos perceber que Deus sempre agiu pelo nosso amor. E teremos daí confiança plena, né, de que Ele realmente nos ama e deseja o nosso bem. O resultado disso é que todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará diante da justiça de Deus. Até o próprio inimigo terá que reconhecer que Deus é justo em todos os seus caminhos. Nós louvamos a Deus pela sua justiça. Talvez você ainda não consiga entender plenamente todas as coisas. Talvez você está sofrendo debaixo da injustiça do mundo e do pecado. A gente vive numa realidade injusta, mas Deus é justo, Deus é amor. E no momento certo, Ele colocará os pingos nos is. Confie em Deus, confie em seu amor, confie em sua justiça e você será feliz. Essa verdade maravilhosa está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até semana que vem.